Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar aqui com você no nosso estúdio do FéCast, lugar aonde estamos todas as sextas-feiras transbordando sobre a tua vida e sobre a tua família. Antes que eu venha apresentar a nossa convidada da noite, eu quero agradecer aos nossos patrocínios, isso mesmo, a empresa Winnick, que vem trazendo bicicletas ergométricas da China para o Brasil e vendendo no Marketplace. Quero agradecer também à empresa Ribeiro Hortifruti, que vem trazendo frutas selecionadas para a grande São Paulo metropolitana. Quero agradecer também à empresa Saúde Suprimentos, a empresa que vem trabalhando com suprimentos naturais para que você possa ter um desempenho melhor. E também eles estão com novidade. Eles estão com uma linha esportiva, whey, creatina, pré-treino e muita coisa boa para você. Quero agradecer também a empresa 7D Empreendedorismo. Você que deseja vender pela internet como o Pastor Miguel, agora é o momento, agora é a hora de empreender e ter o seu próprio negócio. Então você vai entrar agora no @7D Empreendedorismo com o Rafael Vicentim. Se você não achar o @7D Empreendedorismo, você pode achar também Rafael Vicentim e ele dá mentoria para que você possa agora mesmo começar a investir no Mercado Livre, nas plataformas digitais. É isso aí. Eu quero agradecer a Deus. Hoje nós estamos recebendo uma serva de Deus, mulher de Deus, esteve na nossa congregação, transbordando, sempre quando pode estar nos atendendo. Eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Tatiane Silva. Obrigado pela tua presença. Amém, pastor. Obrigada. Eu agradeço pelo carinho, pelo convite, a sua vida, a vida da pastora Karina, Amém. que sempre tem um carinho muito grande pelo meu ministério. Então, estar aqui é justamente provar da bondade e da misericórdia de Deus. Amém. Hoje está conosco aqui, ela falou, pastor, eu vim para polemizar. Vim para polemizar. Tatiane, que vem exercendo o ministério do ensinamento, né? Sim, sim. E também tem feito a exposição bíblica da palavra por onde tem passado. Então, você que ainda não acompanha a Tatiane, eu te convido a entrar no Instagram dela agora mesmo e começar a seguir ela, para que você consiga ser edificado. @Tatiane Silva. Falei certo? Isso. Silva com 2 L's e F no final. É isso aí. Tatiane, vamos lá Vamos lá. para as perguntas de hoje. Nada de ficar em cima do muro, hein, Tatiane? Misericórdia. Fique à vontade, você está em Obrigada, casa. Obrigada, pastor. A primeira pergunta, qual é a sua visão sobre as doenças do século? Quando eu falo doenças do século, não significa que elas foram criadas agora, né? Mas ela tomou uma proporção agora, no século XXI. E referente à depressão, à crise de ansiedade e outras guerras da alma. Qual é a sua visão sobre essas doenças que vêm tomando uma proporção tão grande dentro da igreja e fora da igreja? Certo. Pastor, eu acho uma pergunta muito relevante, ainda mais para o tempo que nós estamos vivendo. Eu, de certa forma, eu faria da seguinte maneira, né, diante de uma linha de raciocínio. Eu acredito que hoje nós estamos vivenciando um tempo onde a nossa geração tem a oportunidade de estar, de certa forma, de forma integral, né, conectada 24 horas. Com um simples toque na tela, diante do avanço da tecnologia, nós temos a oportunidade hoje de estarmos conectados. Só que, fazendo um panorama diante desse avanço, ao mesmo tempo que nós estamos conectados em um simples toque na tela, hoje nós também vivenciamos um tempo onde a nossa geração está completamente distraída, tanto no quesito espiritual quanto emocional. Então, se nós pararmos para analisar diante desse panorama e essa diferença, nós sabemos que, biblicamente, a própria Bíblia fala para nós que nós somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Só que o que nós precisamos entender é que quando qualquer uma dessas áreas passa a sofrer, as demais também serão atingidas. Então, a depressão, a ansiedade, guerras internas, tudo isso, de certa forma, no quesito emocional, não pode ser, em hipótese alguma, tido e interpretado pela igreja como falta de fé, porque existem fatores que são biológicos, existem fatores que são emocionais, sociais, e tudo isso tem que ser apurado diante do seu envolvimento. E pensando dessa forma, nós olhamos diante de uma análise bíblica, a gente vai perceber que muitos homens de Deus passaram por situações como essas. Então, olhando para exemplos como o exemplo de Elias, que diante de um ápice da sua vida pediu a sua morte,
a questão da figura de Davi, que é alguém que vai salmodiar, né, expressando as suas dores, né, os seus lamentos. A figura de Jeremias, que é um dos profetas que eu mais me identifico, ele também vai expressar falando um pouco sobre a questão do que ele vivenciou, das retaliações do seu ministério, né? Não é à toa que ele é conhecido por muitos de nós na igreja como o profeta da lamentação, o profeta chorão. Só que utilizando o exemplo de Elias, isso me chama a atenção porque, perceba, Elias está diante de uma experiência, né, o ápice do seu ministério, porque nós vemos uma grande vitória no quesito espiritual diante do Monte Carmelo. Então, diante dessa vitória, nós vemos que o próximo episódio que acontece é a ameaça de Jezabel. Então, diante da ameaça, o texto diz que ele foge diante de uma simples ameaça que é apresentada para ele. Só que o que eu acho interessante diante da situação que Elias está vivenciando é porque ele vai pedir a sua morte ao Senhor, mas o que me chama a atenção é porque Deus não vai repreender Elias. Uau. A primeira coisa que Deus faz diante da dor e do sentimento que Elias tem, apresenta para Deus por conta da ameaça, Deus vai dizer para Elias, descanse. Uau. Então perceba que eu não posso espiritualizar e generalizar como se isso fosse falta de fé, porque Elias está vivenciando um tempo de extrema relevância no seu ministério, só que diante de um sentimento de dor ele diz, Senhor, para mim basta, para mim chega. Só que Deus não vai dizer para ele, levanta, caminha, continua, eu não mandei você parar. Perceba que Deus vai dizer, come, bebe e descansa. Porque profetas também cansam. Uau. Então, eu não posso levar um ministério de uma forma como se fosse um trabalho. Então, eu preciso entender, profetas também cansam. Então, eu preciso parar, eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso entender quando é o momento de eu estacionar em algumas coisas. Então, quando eu olho para o caso de Elias, eu preciso entender que isso está revelando para nós que toda crise emocional nem sempre é falta de fé. Uau, boa, boa. Nem toda crise emocional é falta de fé. Então, muitas vezes é o quê? O cansaço, é o esgotamento, são feridas que são apresentadas, mas que precisam ser tratadas. Então, utilizando isso, fazendo um panorama diante da nossa geração, que muitas pessoas fazem a questão de dizer que nós vemos a geração depressiva, eu acredito que isso não está atrelado só a essa questão, como muitos têm, né, o costume de dizer, sobre a falta de fé. Eu acho que essa questão das doenças psicossomáticas, né, doenças da alma, nós precisamos entender que, querendo ou não, isso está muito atrelado também à nossa questão da identidade. Então, quando eu falo sobre essa questão da identidade, nós como servos de Deus, eu preciso compreender que, quando eu não sei quem eu sou, eu passo a viver da expectativa das pessoas. Eu passo a viver da expectativa da validação das pessoas. Então, a minha vida é movida por aquilo que pensam, por aquilo que falam ao meu respeito. Só que, a partir do momento que eu sei quem eu sou em Cristo, uau, não é isso que vai mover a minha vida, não é isso que vai mover os meus passos. Então, eu acredito que talvez o grande ponto da nossa geração, diante de situações como essa, é essa questão da identidade. A partir do momento que nós temos essa clareza, eu acredito que muitas dessas situações serão sanadas. Então, eu digo para quem me ouve nesse momento, para quem está assistindo, e para todos aqueles que verão depois, entenda o seu momento, saiba discernir. E não pense que isso vai anular. Eu lembro de algo que uma amiga minha, a missionária Juliana Ornelas, ela disse que a sua espiritualidade, em hipótese alguma, vai anular a sua humanidade. Uau. Então, precisa entender o que é espiritual, a gente vai tratar de forma espiritual. Só que eu preciso entender que Deus também instituiu homens, Deus instituiu médicos, psicólogos, porque o que é para ser tratado nessas áreas, principalmente na área da saúde, precisa ser tratado com quem tem capacidade. Então, a igreja precisa desmistificar essa linha de pensamento e compreender que nem sempre é falta de fé. Às vezes é cansaço, uau, esgotamento físico e emocional. Boa, boa. E também, missionária Tatiane, nesse ponto, muitas pessoas, muitas autoridades espirituais, outro momento nós estávamos falando sobre esse assunto também, em outro programa, que às vezes tudo atribui ao diabo, dizendo, é demônio. Exato, exato, exato. E hoje também o índice de pessoas que estão procurando a especialização de se tornar psicólogo é pela necessidade do público, sim, sim, do povo. Estão vendo uma necessidade. Então, hoje, o que mais se procura nessa área da saúde é psicologia. Porque o povo está devastado, e o povo precisa de pessoas mais inteligentes, pessoas
que pensam mais, que tenham mais cuidado, Sim. entendeu? Porque nesse campo não é somente a espiritualidade Exato. que está em xeque, né? Uhum. Muito boa colocação. Segunda pergunta. Hoje não, mas há vários conflitos, né? Calvinistas, armenianos, né? Pré, pós. Uhum. E há uma divisão sobre uma visão teológica. Uns acreditam que a igreja vai passar, outros já acreditam que não. Mas, para fazer um resumo preciso dessa pergunta, qual é a sua visão bíblica sobre os fins dos tempos? O que você tem percebido, fatos bíblicos e percebido dos últimos dias também, uma visão geral, tanto um paralelo bíblico como um paralelo geral do que você vê das pessoas, a empatia, a frieza. Certo, certo. Pastor, a minha visão sobre o fim dos tempos, acho que ela é muito latente, porque, querendo ou não, a gente percebe que isso, a gente ouve, né? Pelo menos eu que cresci na igreja, principalmente na Assembleia de Deus, a gente, querendo ou não, ouve sobre a vinda de Jesus, a gente ouve falando sobre o arrebatamento da igreja. Então, a minha visão diante dos fins dos tempos ela é muito clara, porque a gente olha para o que Jesus descreveu, principalmente em Mateus capítulo 24, a gente vê que todos os sinais que foram descritos por Jesus, eles estão cada vez mais evidentes, mais claros para nós. Só que, olhando, né, e vendo que a palavra, a profecia, ela se cumpre, porque nós vemos o amor, ele acaba se esfriando, nós vemos a iniquidade aumentando, nós vemos guerras e rumores de guerras, a gente abre o noticiário e a gente percebe que isso está cada vez mais evidente, muito mais claro, só que olhando diante de uma visão escatológica, porque quando a gente pensa no arrebatamento, a gente tem um sentimento de medo. Só que quando eu olho para João escrevendo as cartas, né, universais para a igreja, e escrevendo no livro das Revelações, o que chama a minha atenção, porque quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente olha para esse livro, o sentimento que nós temos é o sentimento de medo, o sentimento de temor. Muitos não leem por conta das profecias que estão contidas dentro desse livro, porque diante de tanta simbologia, tem um receio, né, diante da mensagem, só que eu consigo olhar e identificar que isso, para a igreja, se torna uma grande felicidade, porque este livro, o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, serviu para a igreja. Quando eu digo a igreja primitiva, a igreja que avança, a igreja que cresce, serviu para a igreja como fonte de força e de coragem. Boa. Porque o Apocalipse, né, o livro das Revelações, diferente do que nós pensamos e acreditamos, não fala do caos, mas fala da vitória de Cristo juntamente com a sua igreja. Eu falo de uma vitória triunfante. Então, muito mais do que nós nos preocuparmos quando Jesus vai voltar, porque a preocupação da igreja não deve ser com datas. Sim. A preocupação da igreja não deve ser com o calendário. Boa. A pergunta não deve ser quando Jesus voltará. A pergunta da igreja precisa ser: quando ele voltar, será que eu estarei pronto? Uau. Quando Jesus voltar, será que eu estarei disponível? Não é a data que precisa preocupar a igreja, mas sim se nós estaremos prontos e disponíveis quando ele vier buscar a sua igreja. Porque a nossa geração ela está repleta de sinais. E o que vai surpreender a igreja não são os sinais. O que vai surpreender a igreja é a falta de atenção nos sinais que estão sendo dados e demonstrados. Então, não é o sinal, mas é a minha atenção diante do que Cristo está revelando. Então, eu não posso me preocupar a uma simples data no calendário, sabendo, se Jesus voltar tal data, eu sei que a própria Escritura não revela isso para nós. Mas a gente vê a preocupação de muitos em dizer, será que Jesus volta daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 dias, daqui 10 anos? Eu não sei. Então, enquanto Jesus não volta, como que está a nossa preparação como igreja? Será que eu estou tendo uma vida fundada na palavra, investindo, me preparando para não ser pego de surpresa? Sim. Então, a minha preocupação e a minha visão é justamente essa. Não é quando Jesus volta, mas o que eu estou fazendo enquanto ele não veio buscar a sua igreja. Uau. Porque a grande questão é porque, por mais que fosse, Jesus dissesse na sua palavra para nós, eu voltarei daqui 50 anos, digamos, mas o que eu faço com esse tempo que me foi dado? Como que eu estou investindo? Será que eu estou me preparando? Será que eu estou tendo uma vida de separação? Ou será que eu estou esperando meramente por esperar? Porque a gente olha para a parábola, né, das 10 virgens, a gente vê que todas dormiram. Só que teve alguém que compreendeu, eu vou preparar alguma coisa, eu vou encher minha lamparina.
Então, entendendo que o noivo estava por vir, elas compreenderam: o meu azeite eu vou reservar. Então, elas prepararam um azeite, tinham azeite de reserva, só que você vê a dificuldade das virgens loucas, né, honestas, porque elas, no meio do desespero, vão dizer assim: olha, dai-nos do vosso azeite. Elas vão dizer: eu não posso te dar, mas eu posso te mostrar a fonte. Então, essa é a grande questão. Nós, como igreja, precisamos ter essa responsabilidade. Não é a data, mas é como eu me preparo para a vinda daquele que vai vir arrebatar e buscar a sua igreja. Então, o arrebatamento não deve assustar a igreja, pelo contrário. Porque, muito mais do que o caos, o desespero, entenda que o arrebatamento é esperança para a igreja, para aqueles que esperam, mas não esperam de qualquer maneira, esperam buscando. E intensificando a sua vida em oração para aquele grande dia. Uau, muito bom, muito bom. Nessa mesma linha bíblica, nós vemos também uma falta de interesse de muitas lideranças em querer trabalhar a exposição bíblica dentro das igrejas. E qual é a sua visão como alguém que trabalha a exposição bíblica, como alguém que ensina as escrituras sagradas? Como você vê esse analfabetismo bíblico dentro das igrejas? Pastor, eu acho muito relevante essa pergunta e analisando, né, principalmente no que tange ao crescimento e ao avanço da igreja, isso assusta porque quando nós falamos sobre essa dificuldade que muitos têm da exposição bíblica, isso deixa para nós evidente um grande problema. Porque a maior preocupação que muitas igrejas, e entenda que eu não estou aqui generalizando, só que a maior preocupação de muitas igrejas no que tange à exposição bíblica e essa negligência é porque a maior preocupação delas não está em formar discípulos, mas está em atrair pessoas. Então, quando eu falo sobre atrair pessoas, eu não estou preocupado em uma formação espiritual. Eu estou preocupado em justamente conceder um simples dado. Não? É gente que se preocupa com números, gente que se preocupa com plateia, mas não é gente que se preocupa em formar discípulos. Então, existe uma negligência por parte da igreja, porque tem gente que é excelente na questão de desenvolver eventos. Tem gente que consegue desenvolver eventos como ninguém. É atrativa demais. Só que o grande problema está: o que eu faço com esse número de pessoas que eu consegui atrair diante do que elas estão esperando? Então, sim, eu consigo atrair um número considerável de pessoas, mas o que eu faço depois? São grandes eventos, grandes oportunidades. Só que a igreja precisa entender que eu preciso formar discípulos. Então, tem gente que desenvolve um evento como ninguém. Só que a gente olha para a nossa cultura hoje, a gente vive a cultura do imediatismo, né? A cultura do rápido, do já. Só que, ao mesmo tempo, nós nos tornamos superficiais. Então, em números, somos excelentes. Só que a questão da profundidade falta. Então, muitas pessoas, muitas igrejas se tornaram excelentes em eventos, mas está fraquejando na questão de formar discípulos. Uau. Então, eu atraio essas pessoas, só que quando eu atraio, o que eu preciso fazer? Formar. Só que o grande problema é que tem gente que não quer, porque você formar discípulo dá trabalho. Você formar discípulo, você precisa de tempo, você precisa de investimento. Como que eu formo discípulo? Apacentando, instruindo. Porque formar discípulo também está atrelado a uma coisa que é muito necessária para nós como igreja: formação de caráter. Então, tem gente que quer só aquilo que é aparente, o que é bom. Só que a igreja precisa entender que Jesus nos chamou para fazer discípulos. Uau. Então, eu não posso negligenciar a exposição bíblica, porque o que faz uma igreja crescer é a exposição da palavra. Uma igreja não vai crescer de evento em evento. Uma igreja não vai crescer de congresso em congresso. Uma igreja cresce e avança diante da exposição da palavra, discipulando. Só que tem coisa que requer trabalho. E tem gente que não quer esse trabalho. Eu costumo dizer que aquilo que dá trabalho a gente tenta, né, de alguma forma, abandonar. Só que muitas vezes o que dá trabalho é o que vai gerar frutos. Uau. É o que vai fazer a igreja realmente crescer, Uau, avançar. Só que quando a palavra deixa de ser o centro, a igreja também passa a ser conduzida pelas emoções, pelos sentimentos. Só que nós, como igreja, não podemos e não precisamos ser guiados pelas nossas emoções. Quem é guiado pela palavra avança. Uau. Eu olho para a igreja primitiva e eu vejo que a igreja primitiva ela cresceu mediante a 4 pilares que são importantes. A igreja primitiva ela cresceu na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então,
São 4 pilares que são importantes. A gente olha para a igreja e vê a igreja primitiva como um grande referencial. Só que perceba, nós queremos viver e colher o que a igreja primitiva plantou, nós queremos ser como um grande referencial, só que nós não queremos fazer o que a igreja primitiva fez. Boa. Nós queremos viver as consequências, só que a gente precisa compreender. O que eu preciso fazer? É simples, são 4 pilares. Doutrina, comunhão, partir do pão, oração. 4 pilares são importantes. Diante desses pilares, a igreja cresce. E o que eu acho lindo é porque é um crescimento que ele é evidente, só que a igreja não precisa se autopromover. Os frutos, eles são vistos, sem precisar se anunciar. Então, quando a igreja compreende e sabe que é debaixo desses pilares, nós também vivenciaremos o que a igreja primitiva viveu. Nós colheremos o que a igreja primitiva também colheu. A igreja precisa da doutrina, a igreja precisa da palavra. Sem isso, a igreja não permanece em hipótese alguma. Uau, muito bom. É forte. E hoje você sentar para ouvir alguém é uma dificuldade, né? É uma dificuldade porque me assusta, pastor, porque uma igreja saudável, ela não vai produzir apenas frequentadores, mas uma igreja saudável vai produzir discípulos. Boa. Então, você quer ver, porque eu acredito que não é só um pensamento que eu tenho, né, que eu cresci. Mas, antigamente, a gente dizia assim, vá para a igreja mais próxima da sua casa. Sim, verdade. A igreja mais próxima da sua casa, a igreja da esquina, vá para ela. É a mais próxima. Só que hoje o nosso discurso precisa ser mudado. Vá para a igreja mais próxima da palavra. Uau, uau. Vá para a igreja mais próxima da Bíblia. Porque a igreja hoje tem de monte. Eu vim conversando com meu amigo Lucas no caminho e nós estamos falando justamente sobre isso. Porque a igreja não pode ser simplesmente números. A igreja não pode ser conhecida apenas por aquilo que ela pode produzir, né? Então, a igreja não é empresa. Nós podemos entender. A igreja, ela não se abre. A igreja, ela nasce. Uau. Igreja não funciona da mesma forma como empresa. Então, a igreja, ela surge, a igreja, ela nasce, né? E automaticamente os frutos passam a ser evidentes. Então, eu preciso tomar o cuidado. A igreja precisa ser bíblica. Uma igreja bíblica é pautada na palavra. É uma igreja que é pautada na doutrina, na oração. Então, querendo ou não, o nosso discurso hoje ele muda. Não é a igreja mais próxima da sua casa, mas é a igreja mais próxima da Bíblia. Então, o nosso crivo, e eu digo que a igreja precisa ser um pouco mais criteriosa em algumas coisas, justamente pela questão da saúde espiritual. Porque se fosse para nós chamarmos qualquer um para ministrar em nossas igrejas, acredito que a igreja viraria um circo. Porque o que tem de animador de plateia está cheio. Sim. Só que nós precisamos ter o cuidado, porque púlpito não é para ser entregue para qualquer um. Uau. Púlpito deve ser entregue para aqueles que têm fidelidade à sua palavra e que têm caráter também. Meu Deus, forte. Poderoso, poderoso. Saindo um pouco desse parâmetro de liturgia, de culto, de púlpito, o que você tem como experiência? Quanto tempo de evangelho já? Evangelho? Eita! Se converteu? Foi em 2006? Acho que foi 2006. 20 anos já, pastor. Pregando? 2006, 2004. 2004, na verdade. 2004 foi quando eu aceitei a Jesus, pregando desde 2014. Então, estamos aí 12 anos. 12 anos. 12 anos pregando. Glória a Deus. Em toda a sua trajetória aí de evangelho, de vida também, né? Uhum. Porque essa pergunta ela não está fechada só à sua vida espiritual, mas também à sua vida cotidiana, pessoal. Certo. Por que muitas pessoas têm sofrido com amizades narcisistas ou tóxicas? Uhum. E o que precisamente é isso? O que você entende? É uma situação bem delicada, mas Não fique nós, em como cima seres do muro. humanos, não, jamais, sem hipótese alguma. São assuntos polêmicos, mas eu acho importante nós falarmos Sim. e tratarmos sobre isso, porque nós estamos vivenciando hoje a cultura do centralismo, né? A cultura centralizada no próprio eu. Uau. Então, quando nós olhamos, principalmente, né, utilizando mais uma vez a questão e a vertente da internet, porque as redes sociais acabam mostrando para nós que acabam potencializando, na verdade, um pensamento e uma narrativa, porque qual que é o sentimento que nasce no coração do ser humano, né, diante da exposição? O desejo da autopromoção. Então, quando nós falamos sobre a amizade e falando sobre uma amizade que é tóxica, quando nós passamos para analisar, uma amizade que ela é tóxica,
ela apresenta algumas coisas e produz sentimentos que são desconfortáveis. Que sentimentos são esses, Tati? O sentimento do desgaste constante, da manipulação, da culpa, da dependência emocional, do abuso psicológico. Então, quando a gente para pensar na questão da toxicidade e na questão de alguém que possui traços narcisistas, eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, até porque eu não sou dessa área, né? Eu deixo para quem realmente faz parte. Mas uma amizade que ela é tóxica, alguém que possui traços que são narcisistas, costuma apresentar algumas características que eu acho interessante, eu até coloquei aqui, porque que características são essas? Necessidade de admiração, Uau. dificuldade de reconhecer os erros, falta de empatia, manipulação emocional e o uso das pessoas como instrumento dos seus próprios interesses. Então, são coisas que, querendo ou não, deixam a nossa mente e o nosso coração em alerta. Porque o narcisista, ele nunca pensa nos outros, ele só pensa em si mesmo. Uau. Então, perceba, você consegue identificar e diagnosticar, mas só que a gente precisa entender que nem todo mundo, nem toda pessoa egoísta também possui um transtorno que é narcisista. Sim. Só que nós que entendemos e vivenciamos uma vida pautada na palavra, existe algo que nunca deixa a gente enganado, que é a questão do discernimento espiritual. Boa. Então, fica muito claro. Ainda que esse diagnóstico a gente saiba que pertence à área da saúde, existem coisas que ficam muito claras e importantes, porque, biblicamente falando, a gente precisa entender que os relacionamentos eles devem produzir duas coisas. Quando eu digo relacionamento, eu digo sobre fraternidade. O relacionamento, ele produz edificação e, em hipótese alguma, destruição. Então, se você quiser saber se você realmente possui amizades que são saudáveis, você precisa olhar amizades que te aproximam de Deus. Quando eu falo sobre amizades que te aproximam de Deus, são pessoas que acabam agregando na sua vida. Eu quero utilizar 2 exemplos bíblicos aqui que eu acho muito necessário e para trazer clareza para nós, porque a primeira figura que eu utilizo é a figura de Daniel. O texto vai dizer que Nabucodonosor ele libera um decreto de morte no capítulo 2, e o decreto é: se ninguém tiver oportunidade aqui, entre os sábios, astrólogos, de interpretar o sonho, o decreto vai ser um só. Matem todos. Matem os sábios, astrólogos, todos os adivinhos, não vai sobrar ninguém. E aí o texto diz que o decreto ele é liberado, o comandante da guarda de Nabucodonosor, Arioque, sai disposto a cumprir o decreto. Quando Daniel fica sabendo desse decreto, o texto vai dizer para nós que ele vai pedir um tempo e ele volta para casa para orar. Só que o que eu acho lindo na atitude que ele tem, ele vai dizer: eu vou voltar para casa e vou orar com os meus amigos. Ele tem um problema, ele tem uma necessidade, ele entende. Diante desse problema, eu vou atrás de alguém que tem a capacidade de me ajudar. No momento da dor, no momento do desespero, Daniel compreendeu: eu tenho um amigo de oração. Sim. Então, diante de situações que nos trazem riscos, os amigos de Deus, as amizades saudáveis, se apresentam justamente nessa questão. Então, eles se reúnem, eles oram e Deus dá interpretação para Daniel. Então, perceba que por conta do posicionamento de um homem, decretos foram revogados. Uau. Então, perceba que a amizade que Deus coloca, amizades espirituais, amizades saudáveis, justamente tem o poder de ocasionar isso. É a gente que abraça a nossa guerra, a gente que abraça a nossa causa. Entendendo diante desse mesmo contexto, olhando para a figura de Gideão, a gente vê que depois que Deus fala para ele: olha, passa o pente fino no exército. Senhor, mas a gente já está em desvantagem. Não, passa o pente fino. 32 mil homens simplificado a 300. Aí Deus olha e diz assim: eu vou entregar agora o exército nas tuas mãos, pode ir. Gideão teme. Aí Deus olha para ele e diz assim: Gideão, se tu ainda teme descer, faz o seguinte: tu vai descer com teu moço por ar. Quem olha para essa cena pensa assim: é loucura, porque 32 mil já estava em desvantagem. 10 mil, 300, um homem agora. Só que perceba, Deus não vai mandar Gideão descer com qualquer um. Deus manda Gideão descer com um homem, um escudeiro. Quem é? Por ar. Então perceba que no cenário da nossa vulnerabilidade, Deus não vai colocar pessoas que expõem. Uau. Deus vai colocar pessoas que nos protegem. Perceba, Deus mandou um escudeiro. O escudeiro é aquele que guarda, aquele que protege, aquele que abraça, aquele que não expõe. Então, para quem me ouve aqui nessa noite, eu quero profetizar muito sobre a sua vida. Deus colocará escudeiros no seu ciclo de amigos. Deus levantará escudeiros. É gente que não vai expor a tua vulnerabilidade, mas é gente que vai olhar para você e dizer: eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em você. Então, Deus colocará escudeiros, gente que vai guardar, gente que vai interceder por você, gente que vai abraçar a sua causa. Que eu acho que o que faz realmente trazer a nós essa clareza é justamente isso, esse discernimento. Deus está levantando escudeiros, não é gente que pensa em si,
mas a gente que compreende, no cenário da tua guerra, eu não vou te apontar, Uau. mas eu vou segurar na tua mão e nós vamos vencer. Uau. Glória a Deus. Existe amigos do céu? Com certeza. Eu sou prova viva disso. Sou prova viva. Eu sou prova porque acho que a nossa caminhada ela é repleta de decepções. Eu acho que todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, ainda que diante da nossa fraqueza, muitas vezes, de confiar nas pessoas, nós estamos sujeitos a errar e a nos frustrar também. Só que diante de um tempo onde eu sempre me doei para muitas pessoas e muitas vezes não tive a correspondência, numa estação da minha vida, Deus colocou pessoas, Deus colocou amigas. Deus colocou amigas que intercederam por mim, amigas que acreditaram em mim, amigas que investiram em mim. Então, é gente que me fez compreender, nós não estamos em um ambiente de competitividade. Uau. Porque a amizade saudável nos mostra justamente isso. Nós não estamos aqui para competir, porque esse não é o padrão do reino. Reino não é movido por competição, reino é movido por unidade. Uau. Então, Deus me fez entender que existem amigas do céu, existem amigos do céu. Amigas que investiram em mim, que sempre acreditaram muito mais em mim do que eu mesma. Então, hoje eu vivo a colheita disso. É gente que entende, Tati, eu estou com você. Eu tenho amigas de oração. Tenho amigas que intercedem por mim, amigas que abraçaram a minha guerra, amigas que me incentivaram, amigas que sempre olharam e disseram assim, não, você vai romper, você vai conseguir. Eu coloquei essa semana um relato de uma experiência que eu tive com Deus, porque diante de uma experiência muito ruim que eu tive na questão da direção, eu travei, não quis mais dirigir, não quis mais desenvolver, e eu fiquei presa. Tirei a habilitação há muito tempo, mas eu não queria mais, por conta desse episódio. E aí eu lembro que uma amiga minha, a missionária Juliana Ornelas, falou assim, não, você vai romper, você consegue. E eu falei para ela, eu não consigo olhar para o cenário, eu não consigo, para mim, não tem como, isso não é para mim. Só que ela segurou na minha mão e disse, não, eu vou te ajudar. Então, é isso que mostra realmente uma amizade. A gente que entende, que incentiva, que ajuda, que abraça, que não está preocupado. Pastor, hoje, se Deus me prendeu, não dá mais. Eu vou para cima, vou para baixo, viajo, eu já tenho a oportunidade de Você sofreu um acidente ou uma colisão? Foi uma pequena colisão. Saindo, eu tinha parado o carro, né, atrás de uma vaga. E aí, quando eu fui sair, estava vindo uma van. Não foi uma batida muito forte, mas acabou quebrando a lanterna da van. E aí, aquele constrangimento, eu travei, não quis mais. Hoje, para onde Jesus mandar, a gente está indo. E do tempo que aconteceu esse fato, você ficou quanto tempo parada? Acho que foi uns 3 anos. Se não me engano, acho que foi uns 3, 4 anos. Aí depois de 3, 4 anos você voltou a dirigir? Foi, uns 4 anos. Aí voltei. Eu tinha receio, ela, não, vamos, senta, vai, sua vez. E eu, não vou conseguir, não consigo. Eu vou. Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho a liberdade, até pra gente que prega, né, precisa dessa independência. Sim. Então, às vezes minha irmã não pode ir comigo, então hoje em dia eu vou para cima, para baixo, viajo, onde Jesus mandar a gente vai. Amigos têm capacidade de nos destravar, né? Tem. Eu creio muito nisso, vivo isso. Que legal, que legal. Eu vou tentar aqui defender um pouco a classe masculina aqui, né? Uhum. Mas assim, eu vou falar de forma afirmativa, não sendo agressivo, longe de mim. Sim. Que minha casa tem 4 mulheres. Não pode ficar nesse treino. Mas assim, eu acredito, Tati. Pode falar, Tati? Pode, com certeza, pessoal. Fica à vontade. Eu acredito, Tati, que a mulher hoje, a minha visão, tá? Uhum. E não tem problema você discordar. A mulher, ela se tornou uma pessoa muito independente. Uhum. Independente financeiramente, ministerialmente, emocionalmente. Certo. E eu vejo hoje que as mulheres levantou uma bandeira, não digo geral, mas há um grupo de mulheres que levantaram a bandeira e entenderam que não precisa do homem. Uhum. Que eu acho isso muito equivocado pelos princípios bíblicos. Certo. Não é bom que o homem esteja só, né? Uhum. E nem a mulher. Porém, qual é a sua visão? Você acredita que no século XXI a mulher se tornou independente e muitas delas acreditam que não precisa mais do homem? 2 perguntas interessantes em uma só, né? Mas pegando um gancho no que o senhor falou, pastor, a primeira coisa, eu diria que, principalmente no que tange a questão da nossa sociedade hoje, no século XXI, é muito claro e muito nítido que hoje, no presente século, a mulher ela conquistou espaços que outrora não tinham.
Boa. Então, a gente olha e vê que hoje a mulher tem a oportunidade de estar inserida em espaços que lhe foram negados antigamente. Então, hoje a mulher tem a oportunidade de estudar, hoje a mulher lidera, hoje a mulher empreende, hoje a mulher tem a oportunidade de sustentar lares que acontecem em muitas condições, em muitas situações e contextos, né, sociais. Hoje a mulher ocupa, querendo ou não, posições de extrema relevância no que tange a sociedade, posições de extrema influência. Só que, olhando para esse avanço, que eu acho assim plausível demais, eu acho que, querendo ou não, é muito significativo para nós, como mulheres, dentro da sociedade. Só que, falando sobre essa questão da independência, acho que existe uma comparação que nós precisamos entender e fazer diante dessa afirmação, porque existe uma diferença entre independência e autossuficiência. Uau. Então, independência é totalmente de alguém que pensa que é autossuficiente ou que se valoriza dessa forma. Então, por que eu digo que é diferente? Porque a independência ela se torna uma conquista saudável. Boa. Só que a autossuficiência não. A autossuficiência é a crença que nós não precisamos de ninguém. Uau. Então, eu acho que a grande diferença para nós que somos mulheres está justamente aqui. Eu acredito que a mulher, sim, ela é independente, só que a mulher não pode pensar que ela é autossuficiente, né? E talvez alguém olhe, né, e ouça, pense que talvez eu estou pendendo, né, um pouco mais para o lado dos homens, mas não é uma verdade, né? Eu valorizo muito essa questão da independência porque eu vivo hoje essa oportunidade, só que eu não posso, querendo de certa forma, pensar que nós mulheres somos autossuficientes. Sim. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia não vai apresentar para nós a mulher e o homem como adversários. Uau. Em hipótese alguma, se você ler todos os registros bíblicos, nós não veremos a mulher e o homem, né, diante da instrução divina, como competidores. Isso não existe em hipótese alguma. Só que nós vemos que Deus mostra para nós que a mulher e o homem são parceiros. Então, essa é a nossa visão. Por que é que eu digo isso? Porque eu não vejo que as mulheres deixaram de sonhar ou deixaram de pensar que elas poderiam ter a oportunidade de construir uma família ou construir lares que são bem-sucedidos. Não. O que eu vejo diante dessa posição de independência é mulheres que compreenderam. Eu não vou me relacionar com qualquer um. Boa. Só para sanar a dúvida das pessoas, a dúvida da sociedade. Então, a mulher saiu desse lugar de compreender. Eu não vou aceitar qualquer um. Então, Sim. eu preciso compreender. Por isso que eu falo que a questão da independência fica muito clara para nós. O que aconteceu é que as mulheres passaram a não aceitar qualquer coisa. Então, por isso que eu digo que autossuficiência é totalmente diferente de independência. Então, a mulher saiu desse lugar de compreender. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Quando eu digo aceitar qualquer coisa, é a mulher que entende. Eu não vou aceitar mais relacionamentos baseados em abuso. Uau. Eu não vou aceitar mais relacionamentos baseados em controle e em desigualdade. Então, a mulher compreendeu. Eu não preciso do homem? Não, não é necessariamente isso que a mulher moderna diz. Porque a mulher entende, precisa sim. Só que elas compreenderam. Eu não vou aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. Que eu acredito que talvez seja a dúvida de muitas pessoas, principalmente para mulheres que estão solteiras há muito tempo. Fala assim, por que será que ela não quer se relacionar? Porque acha que é autossuficiente? Não, porque a mulher compreendeu. Eu não sou obrigada a me relacionar com qualquer um, só para não estar sozinha. Sim, sim. Então, eu acredito que a grande questão está aí, essa diferença na independência e na autossuficiência. Então, o plano de Deus não mudou. Deus continua levantando homens e mulheres, mas que compreendem. Nós não somos competidores, não somos rivais. Deus nos chamou porque nós somos companheiros de obra. Assim como o homem precisa da mulher, a mulher também precisa do homem. Boa, boa. E nessa mesma linha, nos últimos meses, repercutiu também muito a fala da pastora Helena Raquel, que é uma referência, tanto para os homens como para as mulheres, uma Sim. mulher que trabalha a exposição bíblica. E ela fez um discurso, né, chamou a atenção ali ela não, a palavra dela, a expressão dela não foi com sombra de dúvida, ela fez uma afirmativa. Sim. Que há abusos Sim. dentro da igreja. E abriu várias discussões, vários leques, até pessoas que são contra a igreja comentaram acerca disso. Né? Nós temos pessoas como a Janja, esposa do presidente, a própria Xuxa, fizeram comentário porque parece que esperou uma brechinha para falar assim, eu sempre falei, mas ninguém teve coragem. Sim, sim. E a igreja está sofrendo retaliações mediante essa posição da Helena Raquel. O que você pode falar sobre a fala da Helena Raquel, da pastora Helena Raquel? Pastor, é um tema que está sendo muito debatido e eu acho de extrema relevância.
para mim é um tema que é necessário ser dito e exposto dentro das igrejas. E eu não estou falando aqui a título de engajamento, porque eu acho que nós estamos tratando de um assunto muito delicado. Só que de extrema importância. Por quê? Para mim, a pastora Helena Raquel ela foi muito feliz nas palavras, foi muito feliz no seu posicionamento, muito feliz na mensagem, porque ela conseguiu furar a bolha. E a gente percebe que isso não foi, de certa forma, intencional, porque ela entendeu, eu tenho uma mensagem. Uau. Então, eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho e vou entregar a mensagem que Deus me confiou. Então, perceba, ela foi intencional no quesito de compreender. As pessoas precisam entender a verdade que está acontecendo dentro das nossas igrejas. E é algo que já está sendo dito, de certa forma, mas eu diria que de forma velada, não da forma que deveria. Então, ela conseguiu furar a bolha, porque isso se trata de uma situação, de um fato que não acontece só dentro das nossas igrejas, mas é algo que acontece dentro da nossa sociedade. O que eu acredito que talvez escandalizou muitas pessoas no que tange ao mundo secular é porque talvez muitos não esperassem, só que isso é mais comum do que a gente imagina. Então, para mim, eu acredito que essa mensagem ela trouxe à tona algo que já acontece há muito tempo, mas que foi evitada dentro dos ambientes religiosos. Sim. Então, isso para mim é muito claro e não dá para ser mais, de alguma forma, ocultado. Então, ela trouxe a mensagem no momento necessário. Então, a gente percebe pelo burburinho que isso ocasionou, diante da mensagem que foi pregada, diante do discurso que foi entregue, e a gente percebe por conta dos relatos que passaram a acontecer depois da mensagem. Verdade. Então, ela conseguiu furar a bolha, a gente vê como que ela se posicionou, veículos, né, jornalísticos que se apresentaram a fim de saber, de conhecer, porque é um assunto muito atual. Tati, eu peguei um caso, claro que eu não vou usar o nome, eu nunca falei isso publicamente, mas eu peguei um caso de uma irmã que sofria, na nossa igreja, sofria agressão física do marido, e o marido era alguém que trabalhava... Obreiro. Então, esta mulher, ela entendeu que eu ia só aconselhar e orar. E aí eu acionei a parte jurídica pessoal minha, e fiz um boletim de ocorrência contra essa pessoa. Denunciei, não orei, não tive cabeça para fazer uma oração lá, não. Se dá uma madeira, ia comer solta. Porque ela veio toda roxa, com os olhos roxos, e ela não dava conta. Eu não posso dar mais detalhes, senão... Sim. Enfim, e aí ela não dava conta que eu ia encontrar ela, eu e a pastora encontramos, enfim. E eu fiz um boletim de ocorrência, fui junto, né, com ela e acionei a parte jurídica pessoal minha. E aí demos sequência ao processo. A parte jurídica, ela dá esse poder. Por exemplo, se é você fazendo o processo, você pode desistir. Com certeza. Passou um tempo, a mulher foi lá e cancelou tudo. Jesus. E eu sei que nós estamos... É a mesma linha, né? Com certeza. E eu queria que você comentasse. E aí, nesse caso, a sua opinião como mulheres que... Porque existe sim mulheres, e eu acredito, mulheres que não conseguem ter voz. E falar, pô, eu estou sendo agredida dentro de casa por alguém que está de forma efetiva na igreja, ativa na igreja. E essas mulheres que recebem esse suporte, mas não conseguem ficar sem volta. Deu para entender ou não? Sim, deu. O que você acha dessas mulheres? Perfeitamente, pastor. Eu vou pegar um gancho no que o senhor falou. Eu já presenciei muitas situações como essa. O grande problema, e o que é muito ruim, porque isso pode acontecer. Pode acontecer, infelizmente. Pode acontecer. Mulheres que entendem, e ainda que demore muitas vezes para reconhecer o problema, só que aí a gente entra na questão da dependência emocional. Uau. Que é o que faz muitas mulheres retroceder e voltar. Então, não é porque não acredita, elas sabem, só que a dependência emocional, forte, o apego é muito maior. Então, acontece, não, eu desisto. E entrando nessa questão, porque eu acho um assunto muito, muito relevante, porque a igreja, ela precisa e ela deve ser o lugar mais seguro para alguém que é ferido. Uau! A igreja precisa ser o lugar mais seguro para alguém que é ferido. Ela não pode ser um ambiente onde as vítimas se sintam pressionadas ao silêncio. Meu Deus. Não posso falar, não posso expor por conta da patente, por conta do título, por conta do cargo. Deus não está preocupado com isso.
Eu aprendi algo com Deus durante esses dias, e eu lecionando para os meus alunos, né, diante da sala teológica, nós estamos no módulo de eclesiologia, falando sobre a doutrina da igreja. Então, a gente entende que nós precisamos compreender como que a igreja funciona. A missão da igreja não é só interna, mas também é externa. Só que como a igreja se posiciona diante de assuntos como esse, né? Violência doméstica, abuso, racismo, sabe? Doenças psicológicas. Como que a igreja faz? Como que a igreja se posiciona diante de situações como essa? Então, eu aprendi com Deus que o evangelho não foi dado para proteger sistemas. Uau. O evangelho foi dado para proteger pessoas. Sim. Então, eu preciso compreender que a preocupação da instituição não deve ser a dúvida na fala da vítima. Porque isso é muito comum, as pessoas sempre vão duvidar da fala da vítima, nunca do agressor. Então, será que aconteceu mesmo? Será que é real? Só que eu não posso colocar a vítima nesse lugar. A verdade precisa ser ouvida. A vítima precisa ser ouvida, eu não posso. Então, a autoridade espiritual ela não pode ser confundida com a imunidade à prestação de contas. Porque muitas pessoas acham, eu sou uma autoridade, então eu não posso ser exposto. Eu sou uma autoridade, as pessoas não podem saber o que está acontecendo, pelo contrário. Então, o que me assusta é justamente pensamentos e narrativas como essa. De gente que acha, porque tem um cargo importante, uma posição de extrema relevância, não vamos falar, para não escandalizar. Sim. Não vamos falar, porque senão mancha o nome da igreja. Quer dizer, a igreja é importante, o título CNPJ é legal, e o CPF não. Então, isso é alarmante para nós como igreja. Boa. O CNPJ é interessante, mas e como fica o CPF da pessoa? Verdade. Então, nós como igreja precisamos ter um olhar humano de compreender que nós precisamos servir como um abrigo seguro para essas pessoas. Sim. Então, o que é espiritual eu vou discernir e vou resolver no quesito espiritual. Só que o que eu preciso resolver no âmbito civil, eu resolver na esfera civil. Exato. Então, eu olho para o que Paulo vai escrever, porque na carta aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver Paulo falando sobre as autoridades romanas, sobre as autoridades que são instituídas por Deus. Quando nós falamos sobre essas autoridades, nós estamos falando justamente sobre autoridades civis. Sim. Então, o que é espiritual, eu vou resolver no quesito espiritual. Uau. Boa. Só que o que é no âmbito civil, eu vou resolver no âmbito civil. Então, o que eu preciso entender? Nenhum líder está acima da verdade. Uau. Nenhum ministério está acima da justiça. Isso eu preciso, como igreja, compreender. Nenhuma instituição deve estar acima da proteção das pessoas. Boa. Eu, como igreja, preciso compreender. As vítimas não podem, em hipótese alguma, ser silenciadas. Meu Deus. Então, não fale, não comente, não vamos expor, porque o nome da igreja precisa ser preservado. Olha. E a vítima fica como, pastor? Eu não posso ter esse olhar, porque a Bíblia, e querendo ou não, nós como igreja precisamos utilizar a Bíblia da forma correta. Então, a Bíblia nunca foi utilizada por Deus, nunca utilizou a unção como escudo para que a pessoa seja protegida do pecado, do abuso ou da opressão. A Bíblia nunca foi utilizada no quesito da unção para tentar, de alguma forma, servir como escudo para essas questões. Então, a igreja verdadeira ela não protege abusadores. A igreja verdadeira não protege abusadores, ela protege pessoas. Uau. Então, a graça de Deus, ela precisa, de alguma forma, me fazer compreender. Eu não posso silenciar, eu não posso omitir a verdade. O que é para ser tratado no espiritual, eu vou tratar. Só que, pastor, crime, eu não posso espiritualizar. Crime, eu não posso espiritualizar. No que tange a igreja, eu acredito no arrependimento, acredito na transformação. Só que crime precisa ser tratado como crime. Meu Deus. Nem todo pecado será considerado crime. Só que crime eu preciso resolver da maneira que precisa ser resolvida. Então, eu não posso falar e aconselhar. Ore por ele, eu acredito na transformação do evangelho. Só que a partir do momento que nós estamos ferindo a lei que foi instituída pelos homens, eu preciso compreender que eu estou suscetível a consequências. Eu ouvi de um pastor, um amigo meu, há muitos anos atrás, ele disse assim para mim, Tati, a graça não interrompe a esteira da consequência. Uau. Em hipótese alguma, a graça vai interromper. O que você plantou, você vai colher. Então, a verdadeira liderança, ela não manipula, ela serve. A verdadeira liderança, a verdadeira autoridade, ela não controla, ela cuida. Então, se você quer ver se realmente você está diante de uma liderança verdadeira, pautada na palavra, observe como ela se comporta diante de situações como essa.
Eu não posso ser negligente em hipótese alguma, porque eu aprendi com Deus que a omissão também comunica uma mensagem. A omissão comunica uma mensagem. A omissão da igreja também comunica uma mensagem. Só que nós, como igreja, não podemos, em hipótese alguma, ser coniventes com a mentira, com o pecado, com o crime. Porque se a igreja se silencia com situações como essa, eu me torno conivente, eu me torno complacente. Então, diante da verdade, da palavra, eu preciso entender que o amor bíblico, ele não combina com violência. O amor bíblico não combina com violência. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios, acho que é o capítulo 5, versículo 11, ele vai falar um pouco sobre a questão de como nós, como igreja, precisamos nos comportar. Então, Paulo vai alertar a igreja, aos cristãos, a não participarem de obras infrutíferas. Então, ele vai dizer, não participem de obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Em algumas traduções vai dizer, mas antes denunciai-as. Então, nós, como igreja, não podemos, em hipótese alguma, ser negligência. Porque a graça não é licença para a impunidade. Uau. Em hipótese alguma. Por isso que eu torno a dizer que o evangelho não foi dado para proteger sistemas, mas o evangelho foi dado para proteger pessoas. Meu Deus, forte. É isso aí. Gente, que papo maravilhoso. Missionária Tatiane, que pena que o tempo foi curto. Quando o papo é bom, o tempo voa. Benção. Obrigado, gratidão Imagina. pela tua presença. Deixa a sua rede social, faça as suas conclusões finais aqui nessa câmera, Amém. agradecendo. Gente, muito feliz. Muito obrigada por esse tempo precioso. Sou grata ao pastor Miguel, pastora Karina, pela oportunidade, pelo privilégio. Tivemos aqui um tempo de qualidade, então espero que você tenha sido edificado e alcançado, né, por essa conversa, por esse bate-papo. A você que deseja, quiser me seguir, tá bom? Meu Instagram é Tatiane Silva, com 2 L's, F no final. E eu também tenho a minha sala teológica, você que deseja cursar teologia. Nós estamos aí com um curso de teologia básica, com ênfase na teologia sistemática. Se você puder, siga lá, Sala Teológica Logos. Lá você vai conhecer um pouquinho mais do curso e todas as informações que você quiser. Nós entraremos também em contato com você para sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Que Deus e Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. É isso aí. Obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Segue muito o FéCast e sexta que vem estamos no mesmo horário, no mesmo endereço. Aqui o papo é Bíblia e fé. Deus te abençoe.